Boa tarde, campuseiros, campuseiras e campuseiras. Bom, esse palco aqui está com tanta atividade maravilhosa, a próxima não poderia ser diferente. Então, estamos aqui com o Robson Santos, que vai falar um pouco sobre inovação centrada no ser humano. Vai que é sua, Robson. Enquanto o Robson está se estabelecendo aí, a transmissão está ficando tudo ok, a gente está só aguardando. Oi, Robson, já pode começar? Oi, eu só ainda não consegui encontrar onde é que eu compartilho a minha tela. Olha aqui embaixo no botãozinho da câmera, ao lado direito, tem o botão Share Screen. Aqui, vi aqui, ó. Share Screen. Cliquei, é que tá o meu Chrome. Peraí. Tá carregando. Beleza. Você consegue ver a gente já joga na tela. Tá bom. Pronto, deu certo. Tá aparecendo já? Vai que é sua, Robson. Opa, valeu. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Campuseiros e campuseiras. Mais uma vez aqui nesse evento super incrível, né, que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação, um dos eventos que traz reflexões muito importantes. E hoje a gente vai bater esse papo aqui bem legal, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode ter um outro olhar para a inovação. Então, a gente trouxe aqui esse tema, inovação centrada no ser humano, que é mais um bate-papo, uma troca de ideias do que uma visão definitiva, né, de como a gente pode fazer a inovação. Então, trago aqui algumas perspectivas, uma forma de ver o mundo que eu acredito que seja importante para a gente discutir. Então, falando um pouco de mim, alguns já me conhecem, outros não. Então, meu nome é Robson Santos, atualmente eu trabalho como gerente de pesquisa e desenvolvimento Magalu, ali no Luiza Labs, né, que é o grande polo de tecnologia e inovação da companhia, desse grupo Magazine Luiza. Opa. Delayzinho básico de transmissão. Opa, alô, produção, estamos aqui só com uma breve no compartilhamento de telas. Bem, a gente vai discutir um pouquinho sobre quais aspectos da inovação devem ser considerados quando a gente desenvolve um projeto, ou quando a gente o pensamento voltado para a inovação, seja para produtos ou para serviços. Opa, só um segundinho, pessoal, vou voltar aqui rapidamente. Aqui. Eu trouxe essa imagem aqui de um filmado que é bem conhecido da esses Jetsons que propunha aí uma vida totalmente automatizada, carros voadores, tudo aquilo que seria o ápice da inovação, da tecnologia, todo muito robotizado, automatizado, em que o ser humano ficaria ali só de boas, aproveitando toda aquela situação. A gente vê na ficção bastante de referência, né? O que eu costumo chamar de inovação ficcional. Então, a ficção sempre, de maneira fantasiosa, muitas vezes, com algum teor de realidade, entendendo, né, de alguns fenômenos, antecipando isso na forma de ficção. Então, o Cultura Fantástica também sempre trouxe um outro exemplo bem conhecido nosso, é esse filme Volta para o Futuro, e é um plot que virou assim até meio que padrão na forma de contar a história de ficção. A pessoa que vai e volta no futuro, esse grande sonho de saber como será o amanhã. E muito se resume a isso também, né? Ou contempla isso, que é antecipar um pouco o amanhã e trazer para hoje o que será essa forma de como viveremos dali a um tempo.
Porém, será que tudo que se faz em termos de inovação se refere à tecnologia, se refere a novas máquinas, se refere a novas formas, né, de criar artefatos digitais ou ultracomplexos? O que a gente quer trazer hoje aqui para esse bate-papo é essa maneira que a gente pode, então, entender a inovação e que a inovação pode ter no nosso dia a dia. Tem um filósofo francês, que é o Luc Ferry, né, ele foi ministro da Educação, né, em um dos governos da França, e ele traz uma fala, a inovação destruidora. Ele diz o seguinte, que a inovação possui uma face escondida. Olha, essa frase é muito legal porque traz até um pouquinho, né, de temor, assim. A inovação possui uma face escondida, um lado obscuro, cujas ramificações vão muito além da esfera meramente mercantil. Então, o Luc Ferry está trazendo para a gente essa visão de que existem alguns interesses que podem ser escusos por trás do que a gente chama de inovação. Então, ele chama isso dessa face escondida, esse lado obscuro. E o Luc Ferry faz uma coisa muito legal nesse livro, A Inovação Destruidora, que ele traz para a gente essa visão de que tudo que vem com esse teor de inovação sempre destrói alguma coisa. E ele faz até um contraponto muito legal, ele diz assim que inovação destruidora não é a mesma coisa de que uma destruição criadora. Como é que é essa relação de inovação destruidora e destruição criadora? Aí ele traz um exemplo muito legal. Se eu pegar um iPhone 11 e jogar no chão, quebrar, eu vou destruir o 11, mas eu não vou criar o 12. Então, a destruição não necessariamente traz algo novo. Mas, se eu trago um iPhone 12 com novos cabos, conectores, acessórios, etc., eu estou colocando os antecessores, né, num estágio aí de destruição. Então, seria essa equivalência entre a inovação destruidora, que realmente vai deixando o passado para trás, vai trazendo uma nova visão, diferente do que seria uma mera destruição criadora, que pode até acontecer em outras esferas, como até nas ciências sociais, né, nas ciências políticas e tudo mais. Bom, então essa visão do Luc Ferry traz para a gente essa perspectiva de que a inovação ela tem pelo menos 3 pilares, 3 sustentáculos, que eu gosto muito de trazer. Então, a inovação ela não é somente tecnológica. A inovação ela tem um componente tecnológico, o seu componente político e, fundamentalmente, tem o seu componente social. E esses 3 estão sempre em balanço. Pode ser que uma inovação nasça da tecnologia, e aqui está falando assim daquelas inovações muito hard tech, né? Da física, aquela no campo da química, aquelas inovações que começam ali numa esfera muito específica e depois então vão se espalhando pela sociedade e acabam até por mudar a nossa forma de ver o mundo. É o que o outro autor que eu gosto muito, Thomas Kuhn, coloca como paradigma. Então a gente vive um determinado paradigma, ou seja, uma forma de ver o mundo, de interpretar os fenômenos, que é dado por esses 3 fatores: político, tecnológico e social. Então a tecnologia pode ser um fator que muda a forma de ver o mundo, a política também e o social também. Se olharmos as grandes revoluções que aconteceram ao longo da história, foram realmente construindo um status quo ou renovando o status quo e colocando aí algo novo, né, uma perspectiva nova. Então, é sempre importante pensarmos inovação por esses 3 aspectos. Esse pilar tecnológico, esse pilar social e também o pilar político. O Luc Ferry fala uma coisa muito legal, ele diz que as inovações técnicas, né, aquelas, sabe, quando você cria uma nova máquina que empacota um produto. Então, essas inovações técnicas, elas também criam desemprego, desigualdade e pode até levar a um desaceleramento da economia. Então veja como, num primeiro momento, essa nova forma de produção que é colocada no mercado, que é colocada na indústria, que é colocada, né, para as pessoas, pode ter um impacto negativo. Mas, por outro lado, tem um outro pensador também francês, que é o Nicolas Bouzou,
ele diz que depois de algum de maneira contextualizada e não só como um fenômeno meramente tecnológico, mas que também tem um impacto na vida cotidiana das pessoas. Bom, além do Luc Ferry e do Bouzou, é interessante a gente olhar também outros fatores que podem impactar a inovação e que estão aí, né, no nosso dia a dia. Um ponto interessante de ser visto é como os movimentos sociais que têm essa visão aí de incluir o passado e ajudar a colocar em pauta um novo paradigma, também ajudam a acelerar a inovação. Nessa foto aqui, a gente tem algumas mulheres lá dos anos 70, que eram ativistas do movimento negro, Black Power, e que tratando de feminismo, num momento da história dos Estados Unidos que era bastante conturbado, né, em que todas essas questões, inclusive os anos 70, foi o momento em que vieram essas questões ligadas à ecologia, ao meio ambiente, vários movimentos também que vieram da própria ciência, trazendo uma visão nova do mundo. Do lado aqui, do nosso lado direito dessa tela, a gente tem uma imagem mais recente, de 2020, numa passeata do movimento Black Lives Matter, né, que foi um movimento que surgiu também aqui ali nos Estados Unidos, e que dando conta de como as pessoas podem se unir, e agora com outro componente que foi adicionado, que eram as mídias sociais. Então, se antes a revolução andava ali pelos becos e pelas bocas, né? Agora a revolução anda pelas redes telemáticas, a revolução anda pelos canais de vídeo, a revolução anda, inclusive, por ferramentas altamente que não foram criadas com finalidades políticas, como TikTok, YouTube, Instagram. Então as pessoas também conseguem se manifestar, e aí fazendo um uso de uma tecnologia para uma finalidade política, expressando assim uma necessidade de mudança. Então a gente consegue perceber que essas coisas totalmente são relacionadas. A gente pode entender que o que acontece é que onde o homem põe a mão, onde ele consegue alterar alguma coisa, aí então a gente tem o fenômeno da inovação. A imagem de uma mulher tradicional, com seu traje tradicional, e aqui ao lado direito, uma mulher mais contemporânea, numa sociedade totalmente liberal, em que o espaço para a criação é muito mais dado. Trago aqui um exemplo de um quadro de Vassily Kandinsky, que foi um dos grandes que gravaram na pintura, referência que além da pintura, importante também a inovação, B.K.S. Iyengar, que foi um menino que tinha alguns problemas de saúde, virando um mestre do yoga. E esses três rapazes aqui, muito interessantes, lá dos Estados Unidos, agora dos anos 2000, que alugavam alguns colchões para pessoas que participavam de eventos em São Francisco para ajudar a pagar o próprio aluguel, e criaram uma empresa que hoje é das empresas mais conhecidas, né, que a gente tem. Tem o Airbnb, que hoje, inclusive, cria esse canal juntando pessoas com espaços a pessoas que precisam de um espaço. E aí, então, juntando, por meio da tecnologia, interesse de ambos os lados, de pessoas, por meio de uma plataforma. Então, a gente tem aqui essa visão de plataforma que hoje permite que negócios inovadores sejam criados, tendo por base a necessidade. As lojas se beneficiam da tecnologia, importante entender esse contexto todo, onde a tecnologia acontece, onde as atuações acontecem, e também entender como a gente consegue fazer algum tipo de evolução. Assim como o Magalu criou, em plena pandemia, uma ferramenta chamada venda remota, que pode trazer, então, a manutenção de emprego de vários vendedores. Pegando aqui de empréstimo o nosso querido professor Silvio Meira, ele diz que inovação tem várias características, mas a que mais me interessa é essa frase destacada, que inovação é performance e, principalmente, performance social. Performance em que a gente precisa entender os movimentos da sociedade, em que eu preciso entender que é preciso criar significados mais do que técnica. E eu preciso, então, olhar o ser humano para descobrir os problemas certos e apresentar as soluções certas. E é entender também que a inovação está sempre ligada ao estado de coisa. Ou seja, a inovação ela é impermanente. Ela não é algo que dura para sempre. Ela vai ser sempre destruída mais à frente por uma nova inovação. Então, considerando essa natureza política, social
e tecnológica, a gente entende, então, que a gente precisa criar inovação pensando naquilo que vai trazer interesse e significado para a vida das pessoas. Muito obrigado. Pessoal, esse é o recado que eu quero trazer para vocês, de que realmente é importante pensar a inovação do ponto de vista das pessoas. E também quero dar um recado aqui bem legal, que quem estiver aqui nos assistindo, podem conseguir um cupom de R$20 no Magalu. Vocês podem hoje, né, durante todo o dia, para qualquer compra a partir de R$99, digita esse cupom Magalu na CP e vai conseguir, então, ter esse desconto de R$20. Ou pode simplesmente digitalizar esse QR Code e vai conseguir também ter acesso a esse desconto. Então, aproveitem e espero que a nossa discussão tenha sido útil para vocês. E bastante também, como foi para mim, inspirador pensar nesses conteúdos e trazer para cá.